Bem-vindo a todos, a paz, iniciando aqui a segunda aula, a aula de número 2, ainda com o tema Vida Abundante. E sobre esse tema hoje, nessa aula de número 2, vamos falar o que destruiu a criação de Deus. Então, antes de mais nada, quero agradecer também, mais uma vez aqui, a todo o pessoal da equipe da Infobrac. Hoje aqui nós temos o Alexandre, o Samuel, o Nicolas, os pastores e, claro, é evidente, nosso diretor também, Vinícius. Muito obrigado também pela oportunidade. É sempre bom, é uma honra estar aqui com vocês. Então, iniciando essa aula, para dar continuidade, lembrando do que nós vimos na aula passada, nós aprendemos na aula passada o quê? Você lembra que você aprendeu na aula passada? Bom, falamos da importância, né, da criação do homem, como nós surgimos, claro, olhando uma visão bíblica, né, da importância para Deus, né, por que era importante para Deus a feitura do homem. E hoje, olhando toda essa qualidade, essa importância, né, que Deus tem nos feito, com a questão, né, do que deu de errado, o que ocorreu de errado com a criação, então, de Deus, ou seja, o que deu de errado com a humanidade. Então, nessa aula, nós vamos ter algumas referências importantes. Essas referências também, nós vamos usar um método aqui bacana, que o pessoal lá dos alunos do Rogério, o Rogério também, um grande abraço para você, meu querido professor aí da Escola do Jubrac, aquela dinâmica, né? Então, hoje nós temos duas participações importantes, a Vitória e a Yasmin, que vão nos ajudar na leitura dos textos. Então, na primeira leitura, já vou pedir para colocar aí na visualização, está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Paz do Senhor, meu nome é Pedro e eu vou estar fazendo a leitura da parte B do tema que se encontra em Gênesis 3, do 1 ao 7. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Bom, então nessa primeira leitura vocês viram aí esses 3 versículos tratando sobre essa primeira condição humana, né? E quero chamar a atenção de vocês no versículo 17, né? Lembrando que a árvore, que Deus, né, colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, definindo que o homem não poderia se alimentar desse fruto. Então o homem se alimentou e aí ocorreu a primeira consequência do pecado para a humanidade. Então que pecado que foi esse, né? Eu quero também aproveitar e dizer para vocês que essa aula continuará com um perfil mais dinâmico. Então você aluno, né, comece a tentar interpretar por você mesmo. Até mesmo se você puder parar um pouquinho, usa a referência que vai estar disponível aí na descrição do vídeo em PDF para fazer isso aí com calma, né, nesse material. E assim você ter sucesso. É claro que as interpretações que nós estamos usando aqui são interpretações simples. Nós não estamos tratando, por exemplo, de uma linguagem bíblica, tratando de termos técnicos aqui, até mesmo das linguagens dos termos originais que a Bíblia foi escrita, por exemplo, hebraico, aramaico, né, o grego koiné. Realmente é aquele negócio de a gente ler o material bíblico, né, o texto sagrado. Volto a dizer a importância de você ler a Bíblia com esse espírito devocional, nesse momento de devocional mesmo a Deus, dessa forma, né, e sabendo que Deus está sempre no controle. Se possível, sempre faça uma oração antes, se prepare espiritualmente e faça a leitura. Então, voltando, né, no versículo 17, nós vemos o seguinte: mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse para que nós, né, o homem, ali no caso Adão e Eva, não comesse. E aí, pela sagacidade da serpente que estava no jardim, Eva, né, no caso, acabou cedendo à sedução, se alimentando então desse fruto. Então, qual é o primeiro momento ali do pecado do homem, né? É esse momento. A gente entende nessa leitura que Deus já tinha orientado o homem e a mulher de não se alimentar do fruto. E por causa de um engano, né, da mulher sendo ludibriada, ela acaba cedendo e se alimenta, desobedecendo então a Deus. Nesse ponto, tem uma questão muito importante que muitos teólogos comentam, que é a questão
da primeira promessa de Deus para o homem, né? Então, se você for fazer a leitura de todo o capítulo, que é importante, e você vai manter a leitura e entender o contexto, né, de uma forma geral, você vê que existe ali já uma preocupação de Deus para com o homem, e ele coloca uma primeira promessa. Ou seja, aqui a gente vê, até num conceito teológico, que existe um proto-evangelho, o evangelho falando aqui de Deus, a primeira menção do evangelho de Deus para com o homem, ou seja, que da mulher, da sua descendência, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Amém? Também tem uma segunda leitura. Paz do Senhor, eu sou a Vitória e eu vou estar lendo o texto base do tema 1, que se encontra em Gênesis 2, do 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, que bênção, né? Mais uma vez, obrigado. E também aqui nós vamos fazer algumas observações importantes. Já no primeiro versículo, a gente vê, mais uma vez, a questão que a serpente demonstra a sua sagacidade, né? Inclusive dos animais que existiam ali no jardim, é o mais astuto. E aí nós vemos a consequência desse pecado. Nesse momento, vocês vão observar o seguinte: quando você faz a leitura, é sempre importante você colocar o que você entende desse material que foi lido, né? Então, você lê com calma, lê de novo se for preciso, volta a dizer da importância de usar dicionários de língua portuguesa, se possível, dicionário teológico, para você buscar aquelas palavras que são de mais difícil interpretação. Mas, de uma forma geral, lendo todo o capítulo de preferência, né, se você tiver tempo para isso, então você começa a observar e a entender de fato como que ocorre o primeiro deslize humano, né? O que deu de errado então com a criação do homem, né? Outra coisa importante a ser analisado aqui é que Deus, quando faz o homem, ele não coloca limites assim no sentido de fazer com que ele escolha aquilo que ele quer, mas Deus coloca um livre-arbítrio. Um dos teólogos diz o seguinte: o livre-arbítrio ele é uma capacidade, Norman Geisler, aliás. Norman Geisler ele diz o seguinte, que o livre-arbítrio, na sua síntese teológica, ele é a capacidade que o homem tem, que Deus deu para o homem, de escolher coisas certas. Então, quando a gente exerce o nosso livre-arbítrio de escolha, escolhendo então o que é correto, você está de fato exercendo a sua liberdade arbitrária. Quando você não escolhe coisas que são corretas, então você está servindo, fazendo escolhas negativas, então você está se escravizando, ou seja, está sendo servo do pecado. Então, escolhendo coisas corretas, livre-arbítrio. Escolhendo coisas que não são corretas, escravo do pecado, né? Um conceito teológico que eu acho bacana de mencionar aqui nesse momento. Outra coisa bacana também, na hora que você faz essa leitura, é observar o que Deus fez para punir o pecado. Então, nesse texto, você vai ver justamente essa questão. Existiu, então, um erro e Deus tratou esse erro de uma forma específica. O que Deus fez? Você consegue identificar no texto o que Deus fez para punir o pecado? Ou ele deixou tudo como estava e continuamos ali no Jardim do Éden? É claro que estou brincando, mas vale a pena você observar isso aí, o que Deus fez. Alguma coisa ele fez. E quais são os direitos e privilégios que Adão e Eva perderam ao desobedecer a Deus? Também na leitura que nós fizemos aqui, né, com o nosso aluno, observamos aí claramente que existiu muitas coisas que foram perdidas, né? Você consegue identificar uma delas? Então, por exemplo, se você identificou, né, que a questão do trabalho, né, a gente fala, nossa, trabalhar é tão cansativo e tal, mas olha que já no começo, lá no Éden, né, o trabalho foi dado de Deus para o homem e por consequência do pecado, o trabalho se tornou mais pesado. Então o homem ele cansa, ele soa, né, ele se desgasta mais. Uma outra consequência também que a gente observa aqui nessa leitura é a questão da morte. Só que essa morte, ela é a morte física, né? Ou seja, nós que fomos criados com a ideia, com a intenção, né, de sermos eternos, né, que nós vimos na aula anterior, que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, a ideia era criar um ser que vivesse um período eterno, mas por causa do pecado, Deus observou que era necessário retirar esse casal, Adão e Eva, né, o homem e mulher, do paraíso, para que eles não comessem também do fruto da vida. Imagina você, né, se Adão e Eva comem do fruto da vida, na consequência do pecado, o que poderia acontecer? O que você acha que poderia acontecer?
Eu acho que se eles comem do fruto da vida, na situação que estavam em desobediência, eles viveriam eternamente, sem condições de serem salvos. Não é? Por quê? O fruto da vida é para a vida eterna, da vida eterna. Não é? É uma especulação, talvez até teológica. E cabe a você também usar do seu conceito, da sua experiência aí, mesmo sendo inicial, né? E ver essas questões aí que você pode estar levantando também com esse estudo, tá certo? Outra leitura importante também que nós vamos fazer está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 14 e 21. Paz do Senhor, meu nome é Eric e hoje eu vou estar fazendo a leitura do tema B, que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, ou comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te torneis a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então esse texto também complementou a ideia que nós estávamos discutindo aqui anteriormente. Né? Nesse texto nós vamos observar três coisas importantes. O castigo que Deus deu à serpente, o castigo que Deus dá à mulher, que é a multiplicação das dores do parto, né? Essa sensação que elas têm hoje em dia, a gente percebe isso, e o castigo que Deus dá ao homem, que nós já discutimos essa questão, que é esse trabalho árduo, né? do dia a dia, ter que trabalhar para manter a terra, lavrar a terra, essas coisas do gênero. Então cabe a nós aí fazer essa observação também, muito importante isso. Para concluir a nossa aula de hoje, nós vamos ter um momento de compartilhar. Ah, professor, mas vamos compartilhar no meio dessa pandemia toda, eu não posso sair de casa, não posso ver meus amigos. Mas você pode usar o teu celular, você pode usar o teu computador e fazer uma live com seus amigos, de repente você faz uma reunião via internet, né, e compartilha então as ideias com eles. Pode usar também o grupo de WhatsApp, nosso pessoal aqui da Jubrac Team tem o nosso grupo, né, vocês têm todo o direito de usar esses recursos aí. Então compartilhe, converse entre vocês, discutam, vale a pena, isso aí enriquece muito mais, né? Existe até conceitos pedagógicos que descrevem que a interação, mesmo não sendo assim presencial, mas de uma forma mais evoluída e tecnológica, enriquece a educação, enriquece o aprendizado. Então use isso, converse com seus amigos, de repente até parentes e vizinhos, e compartilhe o que você aprendeu, o que você está aprendendo nessas aulas que nós estamos ministrando. E para finalizar, tem um versículo que eu gostaria que vocês memorizassem aqui, que é em João, capítulo 3, versículo 16. Também vamos usar mais um aluno, que no caso aqui vai ser minha filha. Paz do Senhor, meu nome é Yasmin. Eu vou citar um versículo para a memorização, que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula, foi uma aula bem rápida, curta, mas de grande importância para nós entendermos aí por que o homem está na situação que está hoje. Então, espero que tenham aproveitado. Mais uma vez eu quero agradecer a todos, principalmente o pessoal da Jubrac Team, ao Ministério da Igreja. Um abraço, fique com Deus, uma excelente semana, excelente domingo. Até a próxima.